E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula da nossa série Start na Carreira de Programação. Nessa aula, você vai aprender sobre CSS3, sobre como deixar as suas páginas bonitas. Na aula passada, a gente aprendeu sobre HTML5, certo? Você já entrou no nosso grupo exclusivo da série? Se você não entrou, clica aí no botão para participar do nosso grupo no WhatsApp, para tirar suas dúvidas e fazer networking, ok? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vamos começar nossa aula de CSS3. O que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender como o CSS funciona, quais são seus pontos mais importantes, né? A gente vai falar do essencial. O CSS é muito maior, tem muito mais coisa do que a gente vai falar aqui, mas aqui a gente vai se ater ao essencial para você aprender como usar e como ele funciona, certo? E depois a gente vai estilizar aquele projeto que a gente criou lá na parte de HTML. Então a gente vai deixar ele realmente bonito de se ver, ok? Então vamos lá. O que é CSS3? O CSS3 é utilizado para estilizar as telas que a gente desenvolve com HTML5. Então aquelas telas super simples que a gente faz com HTML5 viram as telas bonitas que você vê no Facebook, que você vê no Instagram Web, que você vê nas páginas do Google, em qualquer lugar que você navegar, você vai estar vendo páginas estilizadas, tá? E por que 3, né? Só uma curiosidade. Existem outras versões do CSS. A que a gente usa atualmente é a 3, por isso CSS 3, por isso HTML5, né, porque também tinham outros, certo? O CSS 3 é o que permite a gente estilizar as nossas páginas HTML e deixar que elas fiquem mais bonitas e funcionais. Onde o CSS está presente? Na grande maioria das páginas da web, né? Provavelmente você nunca viu uma página que não tenha CSS, né? Só se você viu uma página extremamente crua, como a que a gente fez anteriormente, mas navegando nos sites, provavelmente você nunca viu nada feito sem CSS, né? Claro. Então, como é que é a sintaxe do CSS, né? Como é que a gente escreve um código CSS? Vamos começar por aqui. Primeiro, a gente vai ter um cara chamado seletor. O seletor é o cara que fala assim, ó, olha, é aqui que eu quero aplicar o meu CSS, tá? Daqui a pouco a gente vai entender mais sobre os seletores, mas imagina um H1, né? Aquele título maior da página. Ele poderia ser um seletor, tá? Então a gente quer deixar ele bonito, né, esse seletor. O que significa deixar ele bonito? Colocar a cor, escolher a fonte, o tamanho da fonte, os espaços, certo? Então isso que significa estilizar, né? Então, ó, você está vendo que a gente colocou um seletor, aí a gente abre, né, essas chaves e dentro das chaves a gente coloca o estilo que a gente quer que tenha aquele elemento. Então veja ali, existe aquele par ali primeiro, ó, color e o blue, né? Color é a propriedade daquela tag que eu quero estilizar. Então é a cor, basicamente é a cor do texto. E o blue é a cor que eu quero que ele fique. Então eu estou dizendo que a propriedade color com o valor blue, né, vai dizer que o meu texto vai ser azul, certo? Aí eu coloco ponto e vírgula para pôr outro estilo, né? E aí qual que é o estilo que eu vou pôr agora? O font-size, que é o tamanho da fonte. E aí eu digo que ela é 12 pixels, tá? Na web, caso você não saiba, a gente geralmente usa pixel para as coisas. Então 12 pixels é o tamanho da minha fonte. Então eu poderia colocar N estilos aí para frente, certo? Mas aqui esses dois já estão bons para a gente ver. Primeiro o seletor, depois entre as chaves ali os estilos que eu quero colocar. Continuando, né, a gente vai aprender um pouco mais sobre esses seletores que eu falei. A gente já viu um seletor por elemento, que é o H1, que a gente tinha acabado de falar. Mas existem vários outros, né? Você lembra que a nossa tag que envolve todo o conteúdo que aparece no site é a body, né? É o corpo. Então eu poderia aplicar um estilo no body inteiro. Ou seja, eu poderia colocar, por exemplo, essa propriedade background color, né, que seria a cor do background, a cor de fundo, colocando green no site inteiro, certo? Background color, green. Então eu estou aplicando, o meu seletor é o body, né? Aí vem as chaves, aqui a gente pulou a linha para ficar melhor, e a gente coloca então o estilo. Então esse é um seletor do tipo elemento HTML, do tipo tag, né? Então a gente põe o nome da tag mesmo aqui, P, HR,
H1, div, span, qualquer um dessas, certo? Então qualquer tag a gente poderia colocar aqui. Mas, porém, entretanto, existe também outros tipos de seletores, né? Por exemplo, esse seletor por ID, tá? Como assim, Léo? Imagina que eu tenho esse HTML que você está vendo, né? É um H1 com uma classe title e dentro ele tem hello ambit code. O ambit code está envolvido ali através de um span, né? E esse span ele tem um ID highlight. Se eu quisesse colocar uma fonte maior para o ambit code, né, só para o ambit code e não para o hello, né, não para o resto que está no H1, como que eu poderia fazer? Bom, baseado na nossa resposta anterior, eu poderia pôr na tag span, né, esse tamanho. Só que imagina que eu tenha 10 spans na página. Eu não quero que todos eles fiquem com uma fonte do tamanho 22 pixels, só aquele span, certo? Então a gente tem ali só um que a gente quer mudar e não todos. Se eu colocar uma classe, né, CSS para o span todo, né, se eu colocasse estilizar todos os spans, a gente teria um problema. Então o que eu faço? Eu coloco ali um atributo naquela tag span chamado ID, né, identificador, e eu dou o nome para esse identificador de highlight, né, para algo destacado, certo? E aí lá no meu CSS eu consigo colocar hashtag highlight e aí font size e o valor que eu quero. Então só os elementos que tiverem o ID highlight vão receber então esse font size especial. Isso também me ajuda a criar, por exemplo, estilos para que... Imagina que eu quero que vários botões tenham a mesma cara em várias partes do site. Ao invés de eu criar vários grupos de estilo, né, só para aquele botão, né, eu coloco um ID em um botão, estilizo ele, coloco ID no outro, estilizo, mas no final é igual, eu posso colocar o mesmo ID em todos os botões e um único estilo. E assim vai ser aplicado o estilo em todos os botões, certo? Mas voltando para o nosso exemplo, aqui a gente aplicou então esse font size só no ambit code. Mas imagina que eu quisesse colocar então uma cor, mas não só no ambit code, mas no hello, né? A gente tem esse exemplo aqui que a nossa classe é o title, né? A nossa classe ali que está no H1. Assim como o ID, a classe também serve para a gente aplicar estilo, tá? Geralmente quando a gente quer colocar um estilo que vai ficar em vários e vários elementos iguais, por exemplo no caso do botão, a gente usa mais a classe. Quando a gente quer colocar um estilo que vai ficar geralmente só em um elemento, a gente usa o ID, tá? Geralmente a classe serve para quando a gente quer repetir o mesmo estilo para vários elementos. Mas também funcionaria com o ID, tá? Ele não vai impedir que funcione, mas geralmente a gente usa a classe. Então, ó, no caso a gente colocaria ponto title color green. Assim o texto vai ficar verde, tanto o hello quanto o ambit code, porque eles estão dentro do H1, certo? Então o seletor que a gente aprendeu primeiro é o de tag, depois a gente aprendeu o de ID e depois a gente aprendeu o de classe. Então colocando o atributo ID e mandando o estilo aparecer nele, ele vai funcionar. Colocando o atributo classe e o estilo vai funcionar também. Lembrando então que para o ID a gente usa hashtag antes do nome do ID e para a classe a gente usa ponto, beleza? Então, prosseguindo, né? Vamos alterar o CSS direto no inspect do browser para a gente ver isso funcionando. Vamos lá para o browser. Ok, eu abri aqui a página do Google, tá? Só para a gente ver. Se eu apertar o botão direito e inspecionar, pelo menos aqui no Chrome, no Firefox também dá para fazer isso, provavelmente vai ter um botão inspecionar também, ele vai aparecer dessa forma para mim, ó. Ele vai aparecer essa caixa de ferramentas aqui embaixo. Talvez você nunca tenha visto essa caixa. Ela permite que a gente altere o próprio HTML em tempo real, CSS, que a gente execute JavaScript, tá? Todo browser tem isso. Porque no final é o browser que interpreta esses três pilares da web, né? O HTML, o CSS e o JavaScript. Então, ó, eu estou selecionando aqui, ó, você pode ver que é um input, ó, que é esse botão dele aqui, ó, que ele provavelmente faz uma submissão, ó, é do tipo submit, como a gente viu. Se eu colocar aqui, então, ó, color green, vamos ver o que acontece, ó, color green. Ele me permitiu colocar aqui, né? Ele tem esse carinha aqui para me ajudar a testar o CSS. Veja que o botão mudou para verde. Funcionou. Se eu colocasse aqui, ó, background color, tá? Vou colocar background color black, talvez. Vamos ver. Ó, não funcionou como a gente esperava. Isso tem um motivo, né? Porque existe já todo um CSS dele aqui, ó, entrando em conflito com o meu próprio CSS.
certo? Inclusive eu posso alterar até o CSS dele, ó. Se eu colocar aqui, ó, vai aumentar o tamanho da fonte, ó. Aumentou para 24 o tamanho da fonte. Então é possível alterar no próprio browser o estilo para você ver como está ficando, tá? Isso é só uma maneira de você entender um pouco mais esse console de ferramentas. Lembrando então que aqui nessa parte de elementos a gente consegue alterar o próprio HTML, né? Poderia alterar aqui o próprio texto que a gente está vendo ali de Google Search, ó. Se eu mudasse aqui para Google Search 2, né? E tirasse, ó, ele mudou, tá? Então a gente altera em tempo real o HTML. E aqui a gente altera em tempo real o CSS, tá? Mas isso é só para você entender. E voltando então ao caso dos nossos seletores, só te mostrando um exemplo prático aqui, né? Aqui a gente está no CodePen de novo. Eu vou colocar aqui um parágrafo, né? E vou colocar aqui hello, né? Hello nesse parágrafo. Se eu fechar o nosso parágrafo, ele deve aparecer aqui embaixo, beleza? Se eu quiser selecionar esse parágrafo, eu poderia colocar o P, né? E eu poderia colocar aqui color green. Color green nele, ó, ele ficou verde. Se eu colocar 2 pontos, eu posso colocar então o font size, né? O font size como 30p, 30px, ele vai ficar bem grande. Geralmente a gente quebra isso aqui em linhas, tá? Para ficar bem mais legível do que ficar um na frente do outro, né? Então, beleza, funcionou. Se eu colocar um ID aqui, né? Um ID escrito meu título, né? Eu vou colocar title aqui, beleza? Coloquei title. Aí aqui, ó, se eu quiser aplicar o estilo para ele, eu posso colocar o hashtag title. Eu coloquei, ó, ele continua aplicando, mas não mais no P e sim no title. Se eu mudar isso aqui para uma classe, né? Uma class, ele vai parar de aplicar, porque ele vai parar de encontrar o ID, mas se eu mudar isso aqui para ponto, ele vai aplicar de novo, viu? Então, na prática, funciona muito bem. Então, vamos continuar nos nossos slides. Então, vamos conhecer um pouco mais dos estilos CSS, vamos conhecer mais algumas formas de deixar as coisas bonitas, ok? A gente já conheceu o color, né? Então, o color ele tem várias maneiras de você colocar a cor, seja pelo nome da cor, então você vai ter aí uma lista bem grande de nomes de cores, seja pelo hexadecimal, que é o mais normal da gente encontrar, tá? Hexadecimal é um valor para você definir cores, que é possível você definir milhares e milhares de cores, tá? Eu vou até voltar aqui no browser, só para você ver isso um pouco mais na prática. Ó, novamente aqui no Google, né? Se a gente der um inspect, se eu clicar aqui na cor, ó, ele vai mostrar para mim quais são as possíveis cores, né? E veja ó, que esse é o código hexadecimal. Esse código hexadecimal ele sempre vai ter esse hashtag antes. Ó, se eu colocar aqui tudo 0, ó, a gente selecionou o preto. Se eu colocar tudo F, né, a gente selecionou o branco, tá? Então, as cores elas começam ali em 0 e elas terminam em F, tá? Em hexadecimal, ele não conta de 0 a 10, ele conta de 0 a F, né? Então, a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Aí a gente vai ter A, B, C, D, E, F, certo? Então, aqui a gente vai até o F. Então, entre o 0 e o F, a gente vai ter todas as cores, né? Se eu colocar C, 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 aqui vai ser um cinza. Se eu colocar CC, 00, 1, ó, a gente selecionou um vermelho. Então, eu recomendo que você pesquise um pouco mais sobre esse tópico de cores hexadecimais para você entender um pouco mais, ok? Mas, geralmente, quando você vai buscar uma paleta de cores, alguma coisa assim, você vai encontrar em hexadecimal. A gente tem outro estilo também, que é o background color, né? A cor do background, que a gente viu antes também. A gente viu também o font size, ok? Mas, além desses caras, existem alguns outros. Vamos ver eles na prática. Se a gente vier aqui no nosso CodePen, né, a gente pode ver mais alguns estilos, né? Por exemplo, Font 8, né? E a gente colocar aqui, ó, 700. Vamos ver, deixa ele aplicar o estilo pra gente ali. Ó, faltou eu colocar os pontos aqui, ó. Se eu não colocar o ponto, ele não funciona. Você viu que a fonte ficou mais grossa, né? Esse aqui, então, seria uma maneira da gente colocar bold. Eu posso escrever 700, eu posso ir de 100, 200, 300, mas se eu colocar bold também vai funcionar aqui pra gente, né? O background color que a gente tinha visto, eu posso colocar ele red. Vamos ver se ele vai aparecer, ó. Apareceu aqui pra gente certinho, então, tá? Então, vamos lá aprender mais sobre os espaços, né, que a gente pode colocar no CSS. Então, existe uma coisa chamada CSS Box Model, né? O CSS Box Model,
é essencialmente uma caixa que envolve, né, todos os elementos HTML. Ele consiste em margens, bordas, preenchimento e o conteúdo real. A imagem do lado, ela ilustra um pouco isso. Ó. Então imagina que a gente teria um P. O P ele estaria representado ali em conteúdo, certo? Mas existe um espaço que você pode definir o tamanho dele, chamado padding, depois dele. Depois vem a borda, né? A gente poderia ter uma borda em volta ali do nosso elemento, né? Então, você já viu, provavelmente um elemento que tem uma borda em volta em alguma página web. E depois dessa borda, você ainda pode definir um espaço chamado margem, tá? Só para você entender a diferença do padding e do margem, o padding é a distância do elemento para a borda. E a margem é a distância do elemento para o outro elemento, tá? Então, se a gente quisesse definir as margens, seria dessa forma. Margem top para definir o espaço do elemento para o outro elemento em cima. Bottom para a parte de baixo. Right para a direita, left para a esquerda. O padding é a mesma coisa. A gente pode definir o top, right, bottom e left. Se a gente escrever só padding 2 pontos e 50px, por exemplo, ele colocaria 50px em todos os paddings, tá? Então é só uma dica aí extra para você. Vamos até ver na prática, então, a gente colocar um pouquinho de padding e margem no nosso CodePen. Eu vou criar aqui, então, um outro elemento, só para ficar mais fácil da gente ver, ó. Elemento 2, tá? Beleza, beleza. Coloquei aqui então o meu elemento 2. Vou colocar ali em cima desse também, ó. Vou colocar esse cara aqui, vou chamar ele de baixo e o outro de cima, tá? Só para a gente ver os espaços, eu acho que vai ser um pouco melhor, né? Baixo e cima, tá? Então, beleza. Então, a gente tem o baixo e cima e tem esse do meio que é o que está selecionado como title. Se eu colocar uma margem top, né? Margem top, ele deve se afastar em cima do nosso cima, né? Se eu colocar aqui, ó, 10px, vamos ver. Ó, vou colocar 30, tá? Para aumentar aqui a distância. Ó, ele diminuiu, ele se afastou de cima. Se eu colocar 50, ó, ele se afastou mais. Se eu colocar 100, ele se afastou mais ainda, tá? Se eu colocar a margem bottom aqui, ó, 100, ele ao invés de se afastar do de cima, ele se afastou do de baixo, tá? Se eu colocasse, por exemplo, border color green, vamos colocar border color green, né? Vamos ver. A gente pode até ver isso aqui no Google mesmo, né? Se a gente identifica aqui algum elemento que tem borda, por exemplo, ó, border radius, que seria o tipo da borda que a gente vai ter, né? Então vamos colocar esse border radius lá. E esse elemento aqui também, eu acho legal te mostrar isso, ó. Esse border, ó, aqui a gente está pegando uma cor hexa dele ali, né? Deixa eu tirar o background color para ficar mais fácil de ver. Vamos ver. Beleza. Você está vendo que tem uma borda, né, fininha ali, né? A gente pode definir o valor, mas tem alguns elementos que a gente pode passar mais de um valor de uma vez só, né? Então aqui no border, ó, eu estou passando 2px, que seria a grossura da minha borda. Posso colocar até mais, né? Deixar ela mais grossa ainda. Solid, dizendo que ela é uma borda sólida. Teriam outros tipos de borda também, por exemplo, dashed, ó, que é tracejado assim. Claro que eu vou deixar a documentação para você lá no final, para você aprender tudo isso de uma forma melhor. E aqui a cor da própria borda, né? Então aqui eu vou colocar tudo F. Vamos ver ela. Talvez eu coloquei um F... sim, coloquei o F, mas na verdade eu queria colocar o 0, né? Que é o preto. Beleza, coloquei uma a mais. Aí, ó, maravilha. Então você pode ver que agora, quando eu colocar aqui o padding top, ele vai se afastar da própria borda e não mais lá de cima, né? Ó, ele se afastou da própria borda, né? Então, deu para a gente entender um pouco mais. Só colocar um border aqui, left e right, né, que a gente não tinha visto. Ó. Left, você vê que o elemento ele se afasta da própria borda para a esquerda, né, da esquerda. E aqui o right, a gente poderia ver também o padding, né, colocar sempre os 2 pontos no final, senão ele não funciona. Padding right, né, você vai ver que como ele já está sendo afastado aqui e ele não está perto da direita, ele não vai ser afastado da direita. Mas se eu colocasse um margem right aqui, ó, aí sim ele vai ser afastado porque a margem estava colada aqui, né? Então você vê que a gente consegue com esse CSS Box Model controlar
a posição dos nossos elementos e a relação no espaço entre eles, tá? É bem importante você entender esse conceito. Então, seguindo lá para as maneiras de adicionar o CSS no nosso projeto. Beleza, então são 3 maneiras, ok? A primeira é a inline, que a gente chama de inline, tá? A inline é o seguinte, você ao invés de pegar um seletor, né, e colocar o teu CSS num outro arquivo ou dentro do arquivo num lugar separado, você vai no próprio elemento HTML e coloca o atributo style, tá? E aí você coloca style color blue, por exemplo, né, uma forma diferente. Então você não precisa de um seletor porque você já está dentro do elemento. Então o HTML sabe que é aquele elemento que tem que receber aquele estilo. Então é uma possibilidade, tá? Não é muito recomendado, porque senão seu código, uma que ele fica difícil de ler, outra que se você precisa mudar a cor de vários botões, por exemplo, ao mesmo tempo, vai estar cada um num pedaço do código, vai ficar bem ruim. Esse é o tipo que você deve menos usar, ou se possível, não usar até, né? Então aqui a gente aplica o estilo direto no elemento HTML. A segunda forma é você, por exemplo, na sua head, criar lá uma tag chamada style e aí lá colocar o teu estilo. Geralmente, se você for usar muito pouco estilo, talvez valha a pena usar dessa forma, tá? Então você cria lá dentro da head o style e aí lá você põe seus seletores e tudo mais e vai funcionar muito bem. Mas a forma mais comum, mais normal e mais correta até de se usar é você criar um novo arquivo para o CSS, né? Ou vários arquivos, dependendo de como o seu projeto é dividido, né? E aí você vai criar então esses arquivos ou esse arquivo, e aí você vai colocar os seus estilos nele, né? Então o arquivo ele tem que ser .css, e aí lá dentro do seu HTML você vai importar este CSS. Você vai importar dessa forma, colocando ó, link, aí você vai dizer que ele é um style sheet, né? Vai passar o atributo style sheet, e depois você vai colocar então o href passando a URL, né, para o seu arquivo. Se ele estiver na mesma pasta, você vai passar simplesmente o nome dele. Fazendo isso, o HTML vai importar então esse arquivo, né, que você separou para o próprio HTML e vai funcionar então os estilos que você colocou. E é dessa forma, claro, que a gente vai fazer no nosso projeto que a gente está desenvolvendo nas nossas aulas, ok? Então, um último tópico que eu acho importante falar com você é essa questão das pseudoclasses, tá? As pseudoclasses, elas são um CSS um pouco diferente, um pouco especial aí. Ou seja, ela é um CSS que seleciona, né, que ela coloca um estilo dependendo do estado, né, que o elemento está. Por exemplo, ele pode ser usado para estilizar um elemento quando o usuário passar o mouse sobre ele, provavelmente você já viu um botão que muda de cor quando você passa o mouse, estilizar os links visitados e não visitados de maneira diferente, estilizar um elemento quando ele recebeu o foco, né, quando você for digitar alguma coisa assim. Então, ó, esse exemplo da esquerda seria quando a gente já visitou um link, você pode colocar uma cor diferente para um link já visitado, tá? Para o usuário saber que ele já foi naquele link. Então, o A, né, é o nosso elemento de link, é o anchor, né? E aí, se você colocar 2 pontos visited, seria, então, o estado dele, né? Que é um link já visitado, que você já abriu. E aí, você coloca a cor que você quer. Quando você faz um hover, né? Quando você passa ali o mouse, ou você vai dar o foco, ou qualquer coisa desse tipo, geralmente quando você passa o mouse, né? Então, você coloca, é um evento chamado hover, certo? E aí, então, você colocaria A, 2 pontos hover, e aí colocaria uma cor diferente, certo? Ou seja, passou o mouse ali em cima, a gente tem uma cor diferente para aquele link. Ou active também, se aquele link ainda não foi visitado e etc. Tá? Existem vários eventos que podem acontecer na sua página HTML e você consegue, através dessas pseudoclasses, né, colocar um estilo diferente para os seus elementos. Isso é muito importante para a sua página ser mais dinâmica, mais viva e mais informativa para o usuário saber o que está acontecendo, ok? Ah, e um último tópico mesmo agora, né, seriam as variáveis no CSS. Isso aqui não é uma coisa exatamente fundamental que você saiba no começo, mas como a gente vai usar no nosso exemplo prático, eu achei legal trazer para você, tá? Então imagina que você vai ter um projeto muito longo, né? Você vai ter um projeto muito grande ali, que vão ter muitos arquivos HTML, muito CSS e tudo mais.
Ao invés de você, né, definir a sua paleta de cores seria o conjunto de cores que você vai usar no seu site. Geralmente você define antes aí de começar a codar o seu site, geralmente quando você está na fase de planejamento e está desenhando as telas, né? Então, antes de você desenvolver o seu site, você vai provavelmente definir essas cores. Então, ao invés de você pegar esses hexas dessas cores, que é difícil de lembrar, né? São 6 dígitos diferentes ali, né? Então, você vai criar variáveis, né? Então, essas variáveis, elas são ali códigos, né? Espaços no seu CSS que vão receber essas cores. E aí você pode reutilizar essas variáveis para definir essas cores. Então, por exemplo, ao invés de você escrever black em todos os textos que você vai colocar, você pode escrever cor principal, por exemplo, com aquela sintaxe, ó, dois traços, né? Dois traços, cor, traço principal. E aí você coloca o black dentro dela. E sempre que você for usar, né, então o black, você vai chamar lá var, aí você vai então abrir os parênteses, colocar dois traços, cor, traço principal. Para o black talvez não seja tão interessante, porque o black é muito simples de lembrar. Mas se fosse um hexadecimal, seria muito importante. Uma outra coisa importante também é que imagina que você então quer mudar as suas cores depois. Você definiu lá, colocou, por exemplo, um cinza, e aí você foi colocando ele durante seu código todo, e no final do site você fala, poxa, poderia ser um cinza um pouco mais escuro, né? Como é que você faria? Seria que voltar mudando tudo, correndo o risco de ter algum problema. Se você definir uma variável, você pode mudar só nela o cinza depois, que você vai mudar no seu código inteiro. Então, geralmente a gente define cor principal, cor secundária, né, cor auxiliar, qualquer coisa assim. Geralmente escrito em inglês, tá? Então, basicamente, você tendo essas variáveis, você consegue então definir coisas para o seu site, usar, né, essas coisas e depois, se precisar modificar elas, fica bem fácil, tá? Então, um exemplo prático seria a gente definir ali, ó, no root do nosso site a cor principal aí do background, né, o main BG color, né? E aí a gente está usando o brown. E aí depois, em algum lugar que a gente precisar colocar um background, a gente chama o var, dois traços main, traço BG, traço color, certo? E aí, caso a gente use muitas vezes esse main BG color e a gente queira mudar de brown para gray ou para yellow, qualquer coisa assim, é só vir nesse root aí e mudar de brown para a cor que a gente quer. E aí fica bem fácil, né? Fica bem mais fácil do que se você tivesse que mudar um por um. Então, é importante você lembrar, né, dos seletores, é importante você se lembrar do CSS Box Model, é importante você se lembrar das pseudoclasses e as variáveis são um bônus aí. Agora a gente vai para o nosso projeto prático aprender mais sobre CSS de verdade. Na última aula, o nosso projeto tinha ficado assim, ó, bem simples, né? Mas com todos os elementos que a gente precisa. O nosso objetivo, tá, final é este aqui, ó. Você pode ver que é muito diferente, né? Bem diferente como ele tá, de como a gente quer que ele fique, certo? E tudo isso a gente vai fazer com CSS. Toda essa mudança aqui, ó, basicamente da água para o vinho, a gente vai fazer com CSS, tá? Então vamos abrir o nosso projeto, abre o projeto aí também para me acompanhar, certo? Então vamos lá, eu vou importar o nosso CSS. Você fala, mas Léo, qual CSS, né? Porque a gente vai criar, vamos criar aqui dentro da nossa pasta, ó, um cara chamado styles.css, certo? Esse aqui é o nosso arquivo de estilos. E a gente precisa importar ele aqui no nosso HTML, senão não funciona, né? Como que eu mostrei, né? Eu mostrei que importava dessa forma. Eu coloco aqui, ó, link, rel, aí eu vou colocar aqui, ó, style sheet, né? E aí depois eu vou colocar o href com o nome do arquivo que eu quero importar, ó. Ele até autocompleta para mim, que é então o styles.css. Beleza. Só para fazer um teste, né, para ver se funcionou, eu vou tentar colocar um background. Olha, até autocompleta para mim, isso é muito bom. Deixa eu ver as cores e tudo mais. Um background aqui em tudo. Vamos ver. Eu vou voltar aqui e vou dar um reload no meu browser, no projeto atual. Ó, maravilha, ó. Significa que o meu arquivo foi importado com sucesso e a gente conseguiu estilizar aqui de uma forma meio estranha.
certo? Então vamos lá. Eu vou começar então estilizando agora de uma forma certa, né? Vamos pôr essa cor aqui de fundo meio salmão aqui, né? Então vamos lá. Ao invés de blue violet, eu vou colocar o light coral, tá? É a cor que eu escolhi para o meu fundo. Então se eu for olhar lá, light coral, ó, já ficamos da mesma cor aí. Feito isso, a gente vai criar então uma variável, né? Vamos criar uma variável primeiro. Eu vou colocar aqui embaixo do meu body, não vou jogar até aqui para cima, vai ficar um pouco melhor. Root seria a raiz do meu documento aqui mesmo, tá? Então root geralmente quando a gente quer definir as nossas variáveis, essas coisas a gente coloca aqui dentro do root. Eu vou chamar ela então de cor primária, né? Vou colocar em inglês, mas é cor primária. Vou colocar aqui então, ó, light coral. Se eu fizer isso, não vai mudar nada, mas se eu fizer isso aqui, ó, colocar o var, né, como eu tinha mostrado antes, ó, cor primária, a gente vai então estar usando a variável ao invés de estar usando a cor diretamente. Se eu recarregar, continua idêntico, certo? Funcionou. Vamos definir então outras cores aqui para a gente trabalhar. Então vamos começar pela cor secundária, claro, né? Cor secundária. E essa cor secundária que eu defini é o Jean Grey. Jean Grey. Ok? E a outra cor é minha cor terciária, né? Minha outra cor, tertiary color, certo? Essa outra cor aqui eu vou usar mais para alguns detalhes. É o Gainsborough, tá? Gainsborough. Você pode ver que o próprio VS Code ele autocompleta a cor aqui pra gente, ó, dá pra gente ter um preview. Isso é uma extensão, né? Então você pode ver que aqui a gente vai ter um cinza escuro, um cinza mais claro e o coral, ok? Eu vou definir aqui também que a gente vai ter um tamanho de fonte básica, tá? Uma fonte padrão, mas a gente pode mudar o tamanho para elementos específicos, mas eu quero que toda fonte, né, básica, todo elemento que não tiver uma fonte definida, ele vai pegar então esse tamanho de fonte, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, size 15px, tá? Essa vai ser o nosso tamanho de fonte default. Se eu recarregar, você vê que ele deu uma diminuidinha nas fontes, porque ele foi para o 15, tá? Então, elementos que não têm fontes definidas, eles vão então pegar esta fonte. Lembrando que o CSS, você pode usar várias tags, né, para dizer que aquele elemento, né, você poderia colocar aqui no nosso caso, ó, a gente tem um H1, né, a gente poderia colocar um ID, uma classe e o H1, certo? Então se eu colocar o ID, uma classe e o H1 e colocar estilos diferentes para cada um, vai ter um conflito entre esses estilos, né, e ele vai escolher o mais específico. Então provavelmente ele vai escolher ali primeiro o ID, né, então, todos estão falando para mim que tem um tamanho de fonte, mas o ID vale mais. Ou, se não tiver o ID, a classe vale mais. Aí, se não tiver a classe, aí sim ele vai para tag, né? Então, existe aí toda uma prioridade no CSS. Beleza? Feito isso, eu vou importar aqui uma fonte, tá? Existem as fontes do Google que você pode importar, né? Se a gente até abrir o próprio Google aqui e colocar fontes, né? Colocar fontes no Google. Vamos ver aqui, ó, Google Fontes, né? Se a gente for aqui, a gente pode pesquisar por fontes, né? Eu vou pesquisar aqui por Lato, tá? Lato é essa fonte aqui que eu acho bacana para o nosso projeto. Ele vai mostrar aqui como a gente poderia importar essa fonte ou alguma coisa assim, né? Você vê que ele tem vários detalhes aqui sobre a fonte, como ela fica quando ela está com bold, como ela fica quando ela tá mais fina, né? Tudo isso você pode definir naquele font 8 que eu falei antes, né? Aqui ele deixa a gente importar dessa forma aqui, né? Ele deixa a gente importar baixando a fonte e colocando no nosso projeto. Mas eu poderia colocar de outra forma também. Vamos ver se ele mostra aqui pra gente. Ok, browser fontes. Deixa eu ver onde que ele mostraria. Então, beleza, eu vou colocar de outra forma aqui então. Vou colocar aqui, ó, Google Fonte Import Lato CSS. Vamos ver se ele vai trazer para mim a URL direto, tá? Existe uma URL. Aqui, ó, perfeito, ó. Você vê que essa URL aqui ela vai ajudar a gente. Poderia colocar dessa forma aqui, direto no HTML para importar a fonte, tá?
Mas existe ainda um outro jeito mais simples que ele não mostrou aqui para mim direto. Vamos ver. Ah, tá no embed aqui. Tem a parte aqui do CSS. Não, beleza. Então eu vou importar direto aqui. Vou colocar no meu código, vou ter que digitar, mas não tem problema. Eu vou vir aqui, vou dar o import, tá? Essa é uma forma da gente importar. Vou colocar a URL aqui, ó, http, // né? Aí eu vou colocar fontes, Google APIs, né? Google APIs, ver se eu não digitei nada errado, né? .com, aí eu passo CSS, né? Aí eu passo aqui a family, que seria o nome da família da fonte, que é no nosso caso a Lato, que a gente quer. Aí eu passo 2.300,400, que são os tamanhos que a gente vai usar, 700, né? Que eu posso passar os tamanhos que a gente vai usar dessa fonte Lato, tá? Depois eu passo essa barra, eu passo o PT e passo o mono, tá? Então isso aqui é uma forma da gente importar essa fonte para cá dentro do próprio CSS. Existem também outras formas, você pode baixar a fonte, pode importar no HTML, né? Então beleza, eu baixei aqui e eu vou dizer que essa fonte é a fonte default do meu documento. Se eu colocar aqui, ó, fonte family, né? Eu vou colocar aqui então Lato, e aí eu vou dizer que se não tiver a Lato disponível, né, no browser ou qualquer coisa assim, vai ser a sans serif, tá? Que ela já vem geralmente nos browsers. Se eu for lá no meu projeto, vamos ver, eu vou recarregar. Ó, pode ver que mudou a aparência dele, né? A aparência da fonte mudou, porque funcionou isso que a gente fez de importar então a Lato, tá? Então beleza, beleza. Geralmente lá no Google API você vai encontrar essa URL já pronta, mas aqui no caso eu não encontrei porque olhei rápido lá. Mas beleza, então tá lá, colocamos a nossa fonte default e é hora da gente começar a colocar algumas classes e alguns IDs, né, no nosso HTML para poder customizar esses caras, né? Então geralmente aqui dentro do nosso body, por exemplo, ó, a gente vai ter uma div, né? E nela a gente pode colocar, então, um ID, alguma coisa assim, chamado container, né? Então, eu vou colocar essa div em volta de todas as coisas. Eu vou até adicionar essa div aqui. Vou colocar uma div, vou colocar nela, então, o ID container, né? A gente não vai usar vários containers, então acho que eu posso colocar dessa forma. Container e vou fechar ela aqui. Beleza? Eu fiz isso. A gente tem ali a parte da calculadora. Beleza, eu vou minimizar esse cara e colocar em volta de todo mundo, né? Então eu coloquei aqui essa div e coloquei o ID container. Beleza, eu minimizei esses caras. Ok, agora que eu tenho um container, né, uma classe em volta de todo mundo, eu vou começar a definir essa classe. Então eu vou colocar aqui, ó, container. Dentro desse container eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que ele vai ter uma altura máxima, tá? O weight aqui ele é a altura do elemento, você pode ter o edit weight aqui, né? Então que seria a altura e a largura. Então vou colocar aqui ó, 525 px, beleza, de altura. Vou colocar então a largura desse cara agora, vou colocar 360 de largura. Claro que esses valores eu não estou tirando da minha cabeça, já tinha definido esses CSS antes, já tinha testado e tudo mais, tá? Então eu estou fazendo baseado no que eu já tinha testado. Então, eu vou colocar aqui que ele vai ser 100 px de margem e que ele vai fazer a margem automática, né? O espaço entre a esquerda e a direita, o balanceamento automático ali. Legal, vamos até recarregar para a gente ver. Ó, veja que ele centralizou os nossos elementos, porque eu coloquei então uma altura, que é esse 525, né? Eu vou até comentar aquele cara. Depois eu coloquei a largura máxima que ele vai ter. E aí eu colocando esse margem, ó, eu poderia colocar um margem 100, ele teria uma margem de todos os lados. Então ele tem 100 daqui, 100 da direita, 100 de cima, 100 de baixo. Mas quando eu coloco o alto, ele vai então deixar as distâncias iguais entre a esquerda e a direita para a gente. Beleza? Então ele centralizou o elemento, o que é muito bom. Depois de a gente fazer isso, vamos colocar um background para ele, né? Colocar um background específico para esse cara, né? Background. Eu poderia colocar background color ou posso colocar direto aqui também vai funcionar, tá? Aqui eu vou usar uma cor direto, porque não é uma cor que eu vou reutilizar por enquanto, né?
eu já ajusto essa cor. Então a gente colocou uma cor, já ficou um pouco mais parecido com esse cara, né? Ok. E depois disso eu vou colocar então uma sombra atrás. Você pode ver que existe uma pequena sombra atrás desse cara e eu vou colocar essa sombra também aqui, ó. Isso chama Box Shadow. Eu estou usando alguns elementos que eu sei que eu não apresentei para vocês, porque eu quero que você entenda, né, na prática como é feito o CSS. E também tudo isso tem na documentação. O mais importante é você entender a lógica por trás efetivamente do que é sintaxe, tá? Então se a gente for procurar aqui ó, por Box Shadow, né? Tiver aqui ó, Box Shadow, vamos ver na documentação do W3 Schools, né? Então Box Shadow, eu posso pôr Try Yourself aqui para ver. Você tá vendo? Ó, essa parte de baixo ó, seria a sombra em si, né? Ó, o Box Shadow em si. Você vê que esse primeiro exemplo ele está colocando 5 e está colocando também 10 px aqui, são os espaços, né, da direita para baixo e tudo mais, né? Se a gente mudasse aqui para 100, vamos ver, vou dar o room novamente. Ele foi muito para baixo, a sombra, né? Ela foi muito para baixo. Se eu colocasse então só 2, né, ele vai definir então que ele vai só um pouquinho para baixo. E esse cara aqui com certeza é o da direita, né? Se eu colocar, ele vai mais para a direita, certo? Então aqui no nosso caso, do nosso Box Shadow, a gente vai definir que ele poderia colocar aqui então algo como 5 e 5 também. Poderia colocar aqui 3px também. São os tamanhos, tá? Vou colocar 0 e 0, né? Porque a gente não quer nada para cima nem para baixo. A gente vai querer então para o outro lado, 3px. E agora eu vou definir então uma cor para esse cara. Poderia colocar aqui então gray, tá? Vamos ver dessa forma. Se eu colocar esse Box Shadow e recarregar, ó, ele ficou bem sutil. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo aqui também para a gente ver, um pouco mais para a direita. Vamos colocar um pouquinho mais para cá também. Beleza. Ó, agora dá para ver um pouco melhor, né? Dá para ver um pouco na direita, dá para ver um pouquinho embaixo aqui também. Eu vou colocar dessa forma, acho que ficou mais legal da gente ver. Deixa eu ver. Não é, assim ficou melhor. Beleza, vou até aumentar um pouquinho para ficar um pouco mais visível. Só que eu não vou deixar gray, porque o gray ele fica muito cinza, né? Esse gray ele fica um pouco exagerado. Às vezes se você quiser testar uma cor, né, sem precisar ficar digitando essa cor e tudo mais, você pode simplesmente vir aqui, selecionar o elemento, né? Você pode ver que eu estou aqui, ó, e aqui eu consigo mudar automaticamente a cor, ó. Posso vir aqui e selecionar direto a cor que eu quiser. Poderia selecionar aqui, por exemplo, esse C1, 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 e aí depois eu testo ele direto aqui. Beleza? Mas tá ótimo. Eu vou deixar por enquanto assim o nosso Box Shadow. Ele está até um pouquinho diferente do oficial aqui, mas não tem problema. Acho que assim ficou até mais legal. E agora eu vou colocar então uma borda, tá? Você veja que a nossa borda aqui está bem enquadrada, né? Vamos colocar então um border radius, né? Seria o quanto ele é arredondado, né? Eu vou colocar 20px, 20 pixels de border radius. Vou recarregar, beleza, ó, já ficou arredondado, assim como esse cara, né? Já está bem mais próximo aqui dele, beleza? Então, a gente definiu esse elemento que fica em volta de tudo, que é o container, colocamos ele aqui no nosso HTML, e aí a gente centralizou ele, deu um espaço máximo, um tamanho máximo para entre os lados, de baixo para cima. Também colocamos uma sombra, pequena sombra aqui. Só para usar a própria variável que a gente tem, eu vou colocar aqui o var, né? Vou colocar o traço. Vou colocar aqui então essa terciária aqui, ó. Acho que ela vai ficar legal. Vou colocar este cara como sombra. Beleza. Só para a gente usar as nossas variáveis um pouco melhor. Deixa eu ver se essa cor aqui ela tá exatamente igual. Se ela não tiver exatamente igual, a gente vai ver como vai ficar com a nossa cor terciária. Vamos recarregar. Ficou um pouco mais escuro, né? Poderia até criar uma nova cor ali para esse mais claro aqui. Mas tudo bem. Maravilha. Seguindo aqui então, vamos ajustar o nosso texto maior aqui de cima, né? O nosso calculadora de gorjetas aqui. Vamos ajustar esse cara. Ele é um H1. A gente vai colocar então nele uma classe title, tá? Por que classe? Porque a gente poderia reaproveitar
Então o CSS que a gente vai aplicar aqui, ó. Coloquei isso aqui para poder selecionar este cara aqui, né, e colocar um estilo efetivamente nele, tá? Então eu vou colocar aqui um background, lembrando que eu posso colocar background color ou só escrever background que vai funcionar também, né? Vamos ver, eu vou escolher então a cor terciária aqui nesse meu título também, deixa eu recarregar ele. Beleza. Lembrando que eu estou colocando então cor no background e não color nele, né? Se colocasse color seria a cor do texto efetivamente. Acho que o nosso box shadow aqui está um pouquinho em conflito, né? Está um pouquinho estranho, mas daqui a pouco a gente trabalha um pouco mais nele. Beleza, então vamos colocar uma cor no nosso texto em si, né? Vou colocar aqui uma var. E aqui a gente vai usar a nossa cor secundária pela primeira vez. Vou recarregar. Olha, ficou um cinza um pouquinho mais agradável, um pouco mais leve. Eu vou colocar um padding em todos os lados dele, tá? Eu poderia colocar o padding na esquerda, em cima e separar, mas eu quero colocar de uma vez só em todos os lados, né? Entre ele e a borda. Beleza, ele ficou um pouquinho grande, mas a gente já vai resolver isso com font size, né? Existe também um outro estilo chamado Text Transform, tá? Esse Text Transform, você pode ver que ele até autocompleta pra gente. Ele pode transformar em Capitalize, ó. Capitalize é basicamente a primeira letra ser sempre maiúscula. Pode transformar também em Lowercase, tá? Todas as letras ficarem minúsculas, tá? Eu vou transformar em Uppercase, todas as letras ficarem maiúsculas, tá? Acho que assim fica mais apropriado aí para um título em si, né? Beleza, vamos mudar o nosso font size, que ele está um pouco grande demais ali. Vamos colocar ele para 18px. Vamos ver como que fica. Beleza, a calculadora de gorjetas. Ok, continuando nesse cara, eu vou colocar um font weight para ele, né? Que seria o peso da fonte. Vou dizer que é o normal, né? Vamos dar uma olhada. Ó, agora ele ficou mais fino. Por que que ele estava maior antes? Porque ele é um H1, né? Então, naturalmente, ele vai colocar a versão mais grossa da fonte. Beleza? Vamos colocar, então, algumas bordas para o nosso... Vamos colocar, basicamente, vamos colocar curvas nas nossas bordas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, border, top, left, border, top, left, radius, né? 20px. Vamos ver o que mudou. Ó, veja que aqui ele perdeu aquele reto que ele tinha, só sobrou desse lado. Eu posso fazer a mesma coisa, então, para o outro lado, só mudando para right. Então, a nossa borda desaparece dali, né? Eu vou até comentar aquele box shadow que a gente tem, depois a gente trabalha nele também, incomodando visualmente ele um pouquinho. Vamos seguir, então. Existe também um estilo para alinhar o texto chamado Text Align, tá? Então, Text Align Center, ó, ele vai centralizar o nosso texto, ó, bem mais agradável de ver, certo? Um pouquinho mais fácil. Você vê que a gente está ficando um pouquinho diferente do que está aqui, mas não tem problema, também não é um problema muito grande. Então, vamos voltar para mudar então um pouco mais, vamos colocar mais IDs e classes aqui onde é importante. No nosso form, eu vou dar para ele a classe tipsForm, tá? tipsForm. tipsForm seriam então o formulário das gorjetas, tá? Então aqui é a classe que a gente vai usar para alterar este cara. Depois a gente vai precisar colocar uma classe aqui no nosso ID, né, que a gente vai alterar ele depois. Vou colocar aqui a classe formInput. Tá? Então, ele é um input do formulário, beleza? Vou colocar esta mesma classe no meu outro form input, certo? No meu select também. Aqui no meu select eu vou colocar também o form input. Eu quero colocar o mesmo estilo para os três, né? E para esse cara aqui embaixo também o form input, certo? Então, form input para cada um deles. A mesma classe, basicamente. Beleza. Então, vamos trabalhar no nosso formulário primeiro, né? A gente tem aqui o tipsForm. Ok, o tipsForm é esse formulário, ele está muito colado aqui na esquerda, né? Então, eu vou colocar para ele um padding mais específico, que seria um padding left 20px. Vamos dar uma olhada como que ele vai ficar. Ó, beleza, ó, ele descolou da nossa esquerda ali.
Maravilha! Agora sim, vamos para o nosso form input. O form input é basicamente o CSS correspondente aos meus campos, né? Aos meus inputs ali do formulário. Vamos dar uma olhada nesses caras, como eles estão atualmente. Eles têm um fundo aqui. Vamos colocar que eles vão ter o background da cor white, da cor branca, né? Vamos dar uma olhadinha, beleza. Ok. Ó, a gente colocou a cor branca ali no nosso background. Se a gente der uma olhada, teve uma mudança substancial em como ele aparece. Vamos colocar também um widget, né, máximo para ele, ou seja, uma largura máxima. Então eu vou colocar 40 px para esse cara. 40 px vai ficar legal. Ó, eles ficaram menores, né? Você pode ver que eles ficaram bem menor do que era antes. Depois a gente vai colocar um estilo para cada um. Eu estou só definindo um estilo mais global por enquanto, tá? Então, beleza. Seguindo, vamos colocar um padding. Um padding, só que agora eu vou te mostrar uma outra maneira de definir o padding. Eu poderia definir padding left, right, top, bottom, né? Mas eu posso definir, ó, tudo de uma vez. Eu posso colocar aqui, ó, 5px para um, 5px para o outro, 8px para um e 8px para o outro, tá? Eu posso colocar os 4 um na frente do outro e que vai funcionar, ó. Então aumentou aqui o tamanho, o padding é interno. Como que eu vou fazer para descobrir qual que é aquele 5 primeiro corresponde a qual, 5 segundo a qual, né? Ó, eu abri aqui e vou mudar em real time, ó. Se eu for aumentando, você vê que o primeiro, ó, é em relação, ó, de cima para baixo, né? Vamos ver, ó, ele está aumentando o espaço para cima. Então, esse primeiro é para cima, tá? É o padding para cima. Esse aqui é o padding right, ok? Esse aqui é o padding bottom, tá? O padding para baixo. E esse aqui, claro que é o padding da esquerda para a direita, é o padding left, tá? Então, só para você saber, fica a dica aí quando você esquecer, né? Então, cima, direito, baixo, mas você pode ver certinho ali, alterando diretamente. Beleza? Feito isso, a gente vai fazer um estilo aqui um pouco diferente, né? A gente vai fazer um estilo quando o nosso form input estiver sobre foco, né? Quando ele for selecionado. Então a gente vai testar aquela questão que a gente viu das pseudoclasses, né? Então vou colocar aqui, ó, 2 pontos focos, né? E agora sim eu vou colocar, por exemplo, uma borda diferente. Vou colocar uma borda. Essa borda também pode ser definida, como a gente tinha visto antes, passando vários elementos para ela. 3px é a grossura da borda. Ela é sólida, né? E eu vou passar então uma cor para ela, que vai ser a minha cor primária, né? O meu salmão, né? Então eu vou recarregar. Se eu selecionar ele, ele deveria ficar salmão, ó, e não ficou, certo? Porque eu dei um espaço extra aqui, ó. Vamos voltar. Agora eu vou recarregar. Se eu clicar, ó, ele ficou salmão, certo? Isso faz com que o usuário perceba que aquele campo está selecionado, né? Então a gente usou uma pseudoclasse, que é a pseudoclasse do focus. Então, deu certinho. Vamos então chamar aqui o nosso form. Melhor, eu preciso definir ainda, né, essa classe. Aqui no meu select, como ele é um pouquinho diferente, eu vou até mudar essa classe dele de form input para form select, tá? Então, eu vou mudar aqui no select para form select. Aqui sim eu vou colocar o meu form select, né? Form select. Aqui eu vou colocar um widget especial para ele, né? Um espaço ali especial para ele, 180px, porque ele é um pouco maior, ele precisa de um pouco mais de espaço para não ficar esmagado como ele estava, ok? Depois que eu fizer isso, eu vou colocar um padding geral para ele, de 5. Vou colocar aqui um padding geral para todos os lados, maravilha. Coloquei um padding, ó, ficou bem mais agradável de ver. E eu também vou mudar um pouquinho a fonte dele, acho que eu vou deixar um pouquinho menor, né? Font size 12px, vamos ver. Beleza, beleza então, né? Agora nossos campos já estão bem mais parecidos com o nosso objetivo final aí, né? Tem uma diferencinha ou outra, nada muito grande, sem problema. Agora a gente vai colocar então a classe em um lugar que faltou, que é no nosso botão, né? Então aqui no nosso botão eu vou colocar para ele a classe form submit, tá? Que seria o cara que submete o form em si.
E nele, então, eu vou começar a trabalhar. Vou colocar aqui o form submit, né? Beleza, form submit. Então, eu vou transformar todo o texto dele em maiúsculo. Vou colocar aquele text transform, uppercase, né? A gente já tinha conhecido esse cara. Vou colocar aqui um font 8, né? Poderia colocar 700 ou bold, vai dar no mesmo aqui basicamente. Vou colocar aqui o display block, tá? Isso do display é legal, eu vou mostrar ele um pouco mais na prática para você, tá? Vou colocar aqui uma margem também, eu quero que ele tenha uma margem de 30 px em cima e que seja automático ali dos lados, né? Para que ele centralize. Então vamos ver como está ficando. Beleza, ó, tá centralizado, ele ficou maiúsculo, funcionou, né? Esse display, eu poderia colocar aqui, por exemplo, são vários tipos de display, né? Poderia colocar como um bloco, que é o que eu estou fazendo, como um conteúdo, flex, flow, grid, tá? Então, mas geralmente a gente vai colocar, ó, o none, ele faz com que desapareça. Então, quando você quer que, por exemplo, um elemento desapareça quando for clicado e tudo mais, você pode colocar o CSS dele como display none, né, através do JavaScript e tudo mais. Mas isso é uma história para a próxima aula, certo? Então, são vários tipos de display. Claro que eu vou deixar o link da documentação e acho bem legal que você leia, ok? Então, beleza. Colocamos ali o nosso margem, deu tudo certinho. Vamos colocar uma cor de background, né, que é o que está faltando nele. Vamos colocar aqui, então, nossa cor primária, né, o nosso salmão, para ele ficar mais bonito. Beleza, ó, já ficou bem mais elegante. Vamos deixar as bordas dele mais arredondadas, né? Como tá lá no nosso exemplo final. Vamos colocar aqui, ó, border radius, ó, já ficou mais arredondado como esse cara. É claro que ele ainda tá pequeno, né? Então vamos esticar este botão. Vou colocar aqui 200 px. Vamos ver, ficou maior já. Agora a gente vai deixar ele mais alto, né? Um tamanho que seja legal. 50 px, vamos ver. Beleza, deu certinho. Agora vamos colocar então um tamanho de fonte para ele. Font size, né? Vamos colocar aqui, ó, 17 px para ficar maior. Ó, calcular, ficou bem grandão. E faltou só uma coisa, que é claro que é a cor, né? Vamos colocar a cor white. Agora sim, ó, nosso botão ficou top, certo? Ficou lindão. A gente chegou em algo bem parecido, né? Mudou algum detalhezinho, provavelmente durante a aula eu fiz alguma coisinha diferente aqui, mas eu acho que ficou bem incrível, certo? Ah, um detalhe só que eu gostaria de ajustar aqui, antes da gente finalizar esta parte do projeto prático, é aqui no Tips Form, ó, eu coloquei um padding left de 20. E aqui, como não tem esse padding left, ó, ele fica mais para a direita. Então eu vou colocar aqui, ó, um padding right, tá, de 20. Então ele vai ter uma distância de 20 também, ó, deixando então o botão alinhado de forma correta, né? Porque o botão ficar desalinhado ali fica realmente bem pior, certo? Então deu certo, a gente conseguiu um efeito bem legal, né? Pensa do que a gente tinha antes, né? Vou até comentar aqui o nosso CSS. Se você apertar Ctrl barra, né? Essa barra deitada, o slash aqui, ó, no VS Code ele comenta as coisas. Comentar significa fazer o código não tá mais funcionando, basicamente você deixa ele travado ali sem ele funcionar. Ó, como a gente começou, como a gente terminou depois de estilizar. É claro que eu sei que alguns estilos não ficaram tão claros para você e tudo mais, mas essas aulas, elas não são para te ensinar exatamente os detalhes, mas sim a lógica geral, para você entender como é possível alterar o seu CSS, como é possível você deixar o seu projeto bem mais bonito com CSS, criar uma estrutura com HTML e deixá-la dinâmica com o JavaScript, tá? Então, vamos lá para as suas missões. Ok, então agora que a gente já aprendeu a parte teórica, que a gente já estilizou o nosso projeto, é importantíssimo que você siga essa missão. Eu deixei esse link para você da documentação do CSS no W3 Schools, tá? Então, duas documentações muito boas, essa do W3 Schools e a do MDN, que é a do Mozilla, tá? São duas excelentes para aprender essa base da web, né? Pelo menos os detalhes, não a implementação, mas os detalhes. Então, eu gostaria mesmo que você fosse lá e pesquisasse esses assuntos, conhecesse alguns estilos CSS diferentes,
conhecesse também um pouco mais do CSS Box Model, certo? Entendesse um pouco mais desse fluxo todo e dos detalhes, né, desse fluxo todo do CSS, certo? Então dá uma olhada lá, veja os tópicos que a gente falou na aula, mergulhe um pouco naquilo e, claro, se tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai aprender JavaScript e a gente vai deixar o nosso projeto dinâmico, ou seja, funcionando de verdade. E aí, programador, curtiu a nossa aula de CSS? Espero que seu projeto tenha ficado muito bonito e que agora você saiba já mais sobre esse universo do CSS. Se você ainda não entrou no grupo, só lembrando, né? Entra lá no nosso grupo e também compartilha com seus amigos essa série. Tenho certeza que eles vão gostar muito. Tira uma fotinha, um print e coloca lá no Instagram, marcando o OneBeatCode, ok? E também, por último, coloca no LinkedIn que você está fazendo essa série, coloca o link por lá. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre JavaScript para deixar as nossas páginas dinâmicas e modernas, ok? Eu te vejo lá!